Deixa eu só te contar uma história. Há alguns anos eu sentei na frente do computador para operar. Fiz a minha análise como todos os dias, esperei exatamente o contexto que eu estava procurando. Então acabei entrando comprado. Menos de 2 minutos depois que eu montei minha operação, logo veio o meu stop. Então olhei para o gráfico completamente irritado, respirei fundo e esperei outra oportunidade. Entrei novamente, outro stop. Na terceira operação eu já não estava mais operando o mercado de fato. Eu estava tentando recuperar o meu próprio ego. Foi então naquele dia que eu descobri uma coisa muito importante. O mercado nunca foi o meu maior inimigo. Sabe quem sempre foi o meu maior inimigo? Estava sentado na cadeira, exatamente, eu mesmo. E ele tinha exatamente o mesmo rosto que o meu. Se você já teve a sensação de que o mercado parece saber exatamente onde está o seu stop, que toda vez que você compra ele cai, ou que toda vez que você vende ele sobe, então fica comigo até o final desse vídeo. Porque existe uma verdade que talvez ninguém nunca tenha tido coragem de te falar. O mercado ele não quer o seu dinheiro. Na verdade, ele nem sabe que você existe. Quem mais sabota os seus resultados é a sua própria mente. E quando eu entendi isso, minha forma de operar mudou completamente. Durante muito tempo, eu acreditava exatamente naquilo que a maioria dos traders acredita, que a corretora fazia alguma coisa, que o mercado parecia andar contra mim sempre. Até que um dia eu parei para observar uma coisa muito simples. Todos os dias, milhões de pessoas operam exatamente o mesmo gráfico, o mesmo ativo, no mesmo horário, na mesma volatilidade. Curiosamente, algumas terminam o dia lucrando, outras terminam o dia perdendo, como eu. Agora eu te pergunto, o gráfico mudou para uma pessoa e para outra? Claro que não. O mercado fez um movimento diferente para mim e para outra pessoa? Também não. Então por que os resultados foram completamente diferentes? Porque o mercado ele não reage às pessoas, e sim as pessoas reagem ao mercado. E essa diferença muda absolutamente tudo, porque ela coloca a responsabilidade exatamente no lugar certo. O problema nunca foi o gráfico. O problema sempre foi a forma como nós reagimos ao gráfico. E talvez seja justamente isso que ninguém ensina. As pessoas passam anos procurando a estratégia perfeita, o setup perfeito, o indicador perfeito, quando na verdade o maior diferencial nunca foi técnico, sempre foi psicológico. Então, pensa comigo, quantas vezes você já fez exatamente isso? Você estudou, esperou, encontrou um bom contexto, mas quando chegou na hora de clicar, você simplesmente travou. Você ficou com medo, esperou mais um candle, depois mais outro, e aí então o mercado foi embora sem você. E você ficou olhando para a tela pensando, putz, eu sabia que essa operação ia para meu favor. Ou então, você tomou 2 stops seguidos e na terceira oportunidade resolveu não entrar, justamente aquela operação foi até o alvo. Na próxima, você entrou desesperado para não perder o movimento, e aí sim tomou outro stop. Você percebe aqui o que aconteceu de fato? Foi o mercado que fez isso com você? Não, foi a sua própria mente te sabotando. E isso acontece porque o cérebro ele não gosta de sentir dor. Depois de um loss, ele tenta sempre proteger você. Ele vai dizer, bom, hoje não entra mais. Depois de um gain, ele diz, aumenta sua mão. Depois de perder um movimento, ele diz, cara, corre atrás. E depois de um prejuízo grande, ele vai dizer, cara, recupera hoje. O problema é que essa voz parece muito convincente, não parece? Porque ela fala exatamente aquilo que você quer ouvir naquele momento de dor. Porém, existe um detalhe. Ela quase nunca toma boas decisões. Existe uma frase que mudou completamente a minha forma de operar. Nem tudo aquilo que você pensa merece ser obedecido, concorda? Essa frase até parece meio simples, mas ela mudou completamente a minha carreira como operador. Porque eu percebi que minha mente criava histórias o tempo inteiro pra mim. Sempre dizia, bom, hoje não é o meu dia, ou essa estratégia não funciona, o mercado mudou, essa entrada está estranha. Só que essas histórias quase sempre apareciam depois de uma sequência emocional, nunca depois de uma análise racional. Foi aí que eu comecei a entender uma coisa. O gráfico ele nunca criou ansiedade, ele apenas revelou uma ansiedade que já existia dentro de mim. O gráfico ele nunca criou ego, ele apenas mostrou um ego que eu ainda não conseguia controlar. Então, o gráfico ele nunca me criou ganância, ele apenas revelou uma ganância que estava escondida dentro de mim. E isso mudou completamente a minha visão sobre o mercado, porque eu parei de enxergar o gráfico como um inimigo de fato, e comecei a enxergá-lo como um espelho. Um espelho não cria sua imagem, ele apenas mostra quem está na frente do espelho. O mercado faz exatamente a mesma coisa. Ele mostra quem você realmente é quando o dinheiro está envolvido. Então, se você é ansioso, o mercado vai revelar para você a sua ansiedade. Se você é impulsivo, o mercado vai te revelar essa impulsividade. Se você tem dificuldade em aceitar perdas, o mercado vai te revelar esse problema. Se você tem um ego muito inflado,
lado, o mercado vai te revelar isso. É por isso que duas pessoas conseguem operar exatamente a mesma estratégia e terminar o mês com resultados completamente diferentes. Porque uma pessoa está operando o mercado e a outra está operando simplesmente as suas próprias emoções. E talvez essa seja a maior diferença entre o trader amador e o trader profissional. O amador acredita que precisa sempre controlar o mercado. Já o profissional entende que precisa controlar apenas uma coisa, que é a si mesmo. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão para você fazer. Talvez o problema nunca tenha sido de fato sua estratégia. Talvez o problema nunca tenha sido o indicador. Talvez o problema nunca tenha sido a corretora. O maior obstáculo entre você e a consistência esteja sentado exatamente na cadeira onde você opera todos os dias. E eu não estou dizendo isso para te desanimar. Claro que não, muito pelo contrário. Porque essa é uma excelente notícia. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir controlar o mercado, mas você pode aprender a controlar a si mesmo. Você pode aprender a respeitar o seu plano, pode aprender a aceitar um stop, pode aprender a executar sem medo uma operação, pode aprender a confiar na probabilidade. E quando isso acontece, o mercado continua exatamente igual, mas daí quem muda é você. E quando você muda, seus resultados começam a mudar também, de forma automática. Então, da próxima vez que você tomar um stop, ao invés de você perguntar, cara, por que o mercado fez isso comigo? Faça uma pergunta muito melhor para você. O que a minha reação a esse stop vai revelar sobre mim? Porque essa resposta vale muito mais do que qualquer tipo de estratégia. E lembre-se sempre de uma frase que eu gostaria que todo trader carregasse para o resto da sua carreira. O mercado não recompensa quem tenta controlar os candles. Ele recompensa quem aprende a controlar a sua própria mente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com aquele amigo que acredita que o mercado sempre está contra ele. E se você quer ver mais conteúdos como esse, mostrando o lado que quase ninguém ensina sobre o trading, já se inscreve no canal, porque toda semana eu vou trazer vídeos que podem mudar completamente a forma como você enxerga o mercado financeiro. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo.